Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar. E esse vídeo também está sendo publicado no canal Everest. Trata de um intensivo que nós montamos para EA. No caso da matemática, são 12 aulas que estão sendo publicadas no meu canal Matemática Militar. Hoje é a 10ª aula, nós vamos ver a parte de geometria espacial. Eu vou corrigir, então, 12 questões que tratam de geometria espacial que já caíram na EA. Se vocês quiserem assistir a todos os vídeos que tratam desse intensivo, basta procurar aqui no meu canal, ou então lá no canal do curso Everest. Inclusive, no canal do curso Everest, vocês encontram as correções de questões de inglês, língua portuguesa e física. Então, vamos dar início à correção das questões. Deixa eu só ampliar aqui minha telinha e vamos à primeira questão. Um poliedro convexo de 32 arestas, então a gente tem um poliedro com 32 arestas e ele tem apenas 8 faces triangulares e x faces quadrangulares, dessa forma de x. Então, vamos lá. O poliedro ele tem 32 arestas, vamos anotar isso. Arestas igual a 32. Tem 8 faces triangulares, então as faces são de 2 tipos, vamos colocar aqui 8 faces triangulares, vamos colocar um triângulo para representar essa face, e x faces quadrangulares. Vamos colocar x, é a quantidade de faces que tem o formato de um quadrilátero. Dessa forma, o valor de x é. Quando o problema ele dá o número de faces distribuídas pelo tipo, isso faz com que a gente encontre o número de arestas. É só a gente pensar assim. Para descobrir o número de arestas aqui, é só pegar 8 faces e multiplicar por 3, que é a quantidade de lados de um triângulo, 8 vezes 3, e somar isso com o número de faces quadrangulares, multiplicando o número de faces por 4, ou 4 vezes x. O que a gente está encontrando aqui? O tal de 8 vezes 3 dá 24 lados, e x vezes 4 dá 4x lados. Se a gente dividir por 2 a quantidade de lados encontrados, a gente descobre o número de arestas. Então, dividindo aqui, a gente vai ter o número de arestas é igual a 8 vezes 3 dividido por 2, mais 4 vezes x, também dividida por 2. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Então, aqui vai dar por 2, 1, e aqui vai dar 4, e por 2 aqui vai dar 1, e lá em cima vai dar 2. Então, o número de arestas é igual a 4 vezes 3, 12, mais 2x. Mas ele deu que o número de arestas é igual a 32. Então, 32, que é o número de arestas, é igual a 12, que está aqui embaixo, que o número de arestas também é 12 mais 2x, e a gente vai ter aqui mais 2x. Tirando 12 dos dois lados, se eu tirar 12 daqui fica 0, se eu tirar 12 daqui fica 20. Então, nós temos 20 é igual a 2x. Se a gente dividir agora por 2 dos dois lados, dividindo por 2 aqui e dividindo por 2 aqui, aqui a gente vai ter 1 e aqui a gente vai ter 10. Então, a quantidade aqui o valor de x é 10. 10 a gente encontra aqui na letrinha B. Vamos a uma outra questão. Sabendo que o dodecaedro é um sólido, né, que tem 2 deca, 10, edro, face. Então, é um poliedro que tem 12 faces. 12 faces. Ele é regular. Então, o dodecaedro regular, ele entra nos poliedros de Platão, que são 5 os poliedros de Platão. Possui 20 vértices. Qual arestas desse poliedro? Como ele é um poliedro de Platão, para a gente lembrar de todos os poliedros de Platão, a gente pode lançar mão da palavrinha TOD. TOD. Tá? Quem nunca viu essa palavrinha aqui, ó, a gente lembra aí dos 5 poliedros de Platão, que é o tetraedro, que é um poliedro que tem 4 faces, o hexaedro, que é o cubo, que tem 6 faces, vem de hexa, octaedro, que é um poliedro de 8 faces, o dodecaedro, que é esse que ele está comentando aí no problema, dodecaedro, e o icosaedro, que é um poliedro de 20 faces. Então, esse aqui, que é o dodecaedro, é o poliedro que interessa para a gente.
Ele quer saber quantas arestas tem esse poliedro. Bom, lembrando da palavrinha TOD, tu lembra de todos eles, e agora vamos analisar só o que a gente quer. Bom, a próxima parte aqui é a gente lembrar qual é o tipo da face de cada um deles. Tipo da face. Tipo da face. O tetraedro, a face é triangular. O octaedro também. E o icosaedro também. Então, o primeiro, o terceiro e o último, eles têm faces triangulares. O hexaedro, ele tem uma face quadrangular, que é o quadrado. E o dodecaedro é só colocar 5, que é o pentágono regular. Então, aqui a gente tem 3, 3 e 3, 4 e 5. Como a gente quer trabalhar com dodecaedro, a gente já sabe que o tipo da face dele é um pentágono. Ele quer saber quantas arestas. Para a gente descobrir o número de arestas, é só a gente saber quantas faces tem e qual é o tipo de face. Então, quantas faces tem? Bom, a gente sabe que o dodecaedro, ele tem faces. Ora, se eu tenho o tipo da face, que é o pentágono, e sei a quantidade delas, eu descubro o número de arestas. Como? Fazendo assim. A gente tem que multiplicar a quantidade de faces pela quantidade de lados de cada face, então vai dar 5 vezes 12, e tem que dividir pelo número 2. Por que a gente divide pelo número 2? Porque o lado de uma face encontra o lado de outra face, gerando uma aresta. Então, a cada 2 lados eu tenho uma aresta, então eu tenho que dividir por 2. Simplificando aqui por 2, a gente vai ter 1 aqui embaixo, 6 lá em cima, e 6 vezes 5 vai dar o número de aresta, que nesse caso aqui vão dar 30. 30, então, está na letra C. Vamos a uma outra questão. Um poliedro convexo possui 20 faces. Vamos anotar isso. Das quais 7 são pentagonais e 13 são triangulares. Então, os tipos de face aqui, 7 delas são pentágonos, são figuras de 5 lados, e 13 são triângulos. 13 são triângulos. Quando ele dá a quantidade de faces e o tipo, a quantidade e o tipo, então a gente acaba chegando no número de arestas. Aí ele vai fazer a seguinte pergunta: dessa forma é correto afirmar que ele quer saber ou o número de arestas ou o número de vértices. Vamos lá. Descobrindo aqui o número de arestas. Para isso, a gente tem que multiplicar 7 vezes 5, 7 vezes 5, e somar com 13 vezes 3. 13 vezes 3. E dividir por 2. Então, a gente tem que o número de arestas é 35, mais 13 vezes 3, 39, dividido por 2. Então, a gente tem 30 mais 30 dá 60, 60 mais 5 mais 9 dá 14. Isso dividido por 2. Então, o número de arestas aqui é 60 por 2 dá 30, 14 por 2 dá 7. O número de arestas é 37. Vamos ver se tem essa solução lá, 37. Ele diz aqui, o número de arestas é 39. Não, não é 39. O número de arestas é 74. Não, não é 74. O número de arestas é 37. O número de vértices é 19. Vamos ver se o número de vértices é 19. Para descobrir o número de vértices, vamos lançar mão da relação de Euler, que é VF aresta mais 2. Vamos fazer uma amizade a 2. Então, essa é a relação de Euler. Tá? Então, para lembrar, quem quiser, né, usa esse mnemônico, vamos fazer uma amizade a 2. Então, a gente quer saber o número de faces, a gente tem que é 20. O número de arestas, a gente tem que é 37, mais 2. Se a gente tirar 20 dos dois lados, eu vou tirar 20 daqui, vai ficar 17, mais 2. Então, o número de vértices é 19. Então, 19, a gente percebe que está aqui na letra C. Então, vamos marcar a letra C e vamos a uma outra questão. Em um prisma hexagonal regular, se é um prisma hexagonal é porque a base dele é um hexágono e se é regular, é um hexágono regular, ou seja, as arestas da base são todas de mesmo tamanho. Se é um prisma hexagonal regular, ele é reto. Então, vamos montar um esboço dele aqui, Vamos pensar assim. A gente tem que montar um hexágono, né? Montar um hexágono aqui. Mais ou menos aqui, tá? E vamos desenhar esse hexágono aqui.
Agora, vamos levantar as arestas laterais. Levantando, então, as arestas laterais. Aí a gente tem a percepção já dele. Deixa eu fazer a união aqui, ó, desse pontinho com esse. E aí a gente tem um esboço de um prisma hexagonal regular. Vamos lá. Ele tem 4 raios de 3 centímetros de altura. Então, deixa eu lançar a mão aqui da altura. Essa é a altura dele. 4 raiz de 3 centímetros de altura. Pessoal, o problema de geometria espacial eles tomam um pouquinho de tempo, porque a gente tem que ter uma visualização boa da figura. Então, é bom ir montando um esboço dela. A aresta da base mede 4 centímetros. Aqui a base, 4 centímetros. As bases desse sólido foram pintadas de branco e 4 faces laterais pintadas de preto. Então, deixa eu fazer uma cópia dessa figura para a gente pintar, entender o que ele vai comparar aqui. Porque ele vai pintar as bases aqui. Ó. Então, as bases do sólido foram pintadas de branco. Eu vou pintar de outra cor aqui. Ele falou branco, eu vou colocar cinza aqui. Ó. Então, as bases foram pintadas de branco. Pronto, essas são as bases. E as faces laterais, 4 delas foram pintadas de preto. Esse aqui é uma face lateral, aqui é outra, 3 faces laterais já, e eu vou pegar a 4ª face lateral. Então, nós pegamos 4 faces laterais aí e pintamos de preto. Se SB e SP são as medidas das áreas pintadas de branco e preto, então aqui de branco e aqui, respectivamente, então se eu subtrair SP preto menos SB branco, as áreas, quantos centímetros quadrados a gente vai ter? Então, vamos lá, vamos calcular aqui, ó, as áreas da base. São 2, tá? Ele fala as áreas de base, tá? Então, são 2. Para a gente calcular a área da base, a gente precisa pegar a área de um triângulo equilátero aqui, ó. A gente precisa pegar a área desse triângulo equilátero aqui. Porque no hexágono regular nós temos 6 áreas dessa. Então, são 6 vezes a área daquele triângulo que é um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é o lado dele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado dele é 4, então a gente vai ter 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é 4 vezes 4, 4 vezes 3, dividido por 4, cortando esse 4 por esse 4. Então, a área de um triângulo aqui é 4 raiz de 3. A área da base são 6 vezes a área desse triângulo equilátero. Então, a área da base são 6 vezes a área desse triângulo equilátero. A área da base é igual a 6 vezes 4 raiz de 3. A área da base é igual a 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Ele compara as bases desses sólidos foram pintadas de branco. Se as bases, se SB e SP são as medidas das áreas pintadas, então vamos lá. Eu tenho 2 áreas de base. 2 áreas de base. Então, eu tenho 2 vezes 24 raiz de 3 centímetros quadrados, que vai dar 48 centímetros quadrados. Então, essa área preta, essa que está aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Um verde. Vamos calcular essa área aqui. A área preta, ela é igual a 4 vezes a área de um retângulo. 4 vezes a área de um retângulo. Ora, a área de um retângulo, ela é dada, é a base 4 vezes a altura 4 raiz de 3. Então, é 4 vezes 4 raiz de 3, isso vai dar 16 raiz de 3. Então, a área preta, esses 4 retângulos, é igual a 4 vezes essa área aqui, 16. 16 raiz de 3. O que vai dar 16, 64 raiz de 3 centímetros. A área preta, né? Menos a área das bases. Então, vai ficar assim. A área... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Vai ficar a área P menos a área B. Isso é igual a área P é 64 raiz de 3 menos a área B, aqui faltou raiz de 3, é 48
raiz de 3. Só corrigindo aqui, faltou aqui, ó, raiz de 3, tá? Raiz de 3. Então, a gente vai ter ali 64 menos 48 vai dar 16 raiz de 3 centímetros quadrados. E 16 a gente encontra aqui, ó, na letrinha B. Então, as questões de geometria espacial, elas dão um pouco de trabalho, né? Porque a gente precisa visualizar a figura, montando um esboço, e depois tem vários cálculos aí que vão lançar a mão das fórmulas da geometria plana. Um cilindro de 18 centímetros de altura e raio da base igual a 5 contém água até a metade de sua altura. Então, o cilindro é esse daqui, 18 centímetros, raio da base é igual a 5, então aqui está o raio da base, 5 centímetros, e ele tem água até a metade dele, então é a altura 9, e essa altura aqui é 9. Então, dá para calcular o volume, 9 centímetros. Por algum motivo, houve necessidade de despejar essa água em um outro cilindro com 40 centímetros de altura, que é o que está do lado, cujo raio da base mede 4. Então, aqui tem o raio da base, mede 4 centímetros. Considerando que π é igual a 3, o valor que mais se aproxima da altura atingida pela água no segundo cilindro é... Então, a gente vai pegar essa água aqui, despejar aqui. Essa água ela vai parar aqui dentro e vai atingir uma determinada altura aqui. Essa altura é o que ele quer. Vou chamar essa altura aqui de x. Então, a gente quer x. Então, como esses volumes são idênticos, vamos calcular o volume aqui e igualar o volume aqui. Vamos chamar aqui de volume 1 e vamos chamar aqui de volume 2. Então, o volume 1 é igual à área da base, que é π. Então, o volume 1, ele é π, que vale 3, r ao quadrado, que é o 5, vezes a altura, que vale 9. Esse é o volume 1. Como ele é idêntico ao volume 2, vamos deixar assim. O volume 2 é igual à área da base, que é πr ao quadrado também, só que agora é 4, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume 2 ele é igual a π, que é 3, o raio da base, que é 4, 4 ao quadrado, vezes a altura, que seria esse x que a gente está querendo descobrir, vamos chamar de x. Esses dois volumes, eles são idênticos. Então, o volume 1, ele é idêntico ao volume 2. Então, vamos igualar 3 vezes 5 ao quadrado, vezes 9, é igual a 3 vezes 4 ao quadrado, vezes x. Bom, a gente quer descobrir o valor de x e quer ele aproximado, a gente não quer exato. Vamos cortar aqui o que é possível. A gente percebe aqui que dá para dividir. E não dá mais para dividir. Vamos passar o 16 para o outro lado. E a gente vai ter aqui 25 vezes 9 sobre 16. Isso é igual a x. 25 vezes 9 dá 225. 225 por 16. Isso é igual a x. Dividindo, então, 225 por 16, a gente vai ter 1. 1 vezes 16, 16. Tira daqui. A gente vai ter 6. Vai baixar 5. Se a gente colocar um 4 aqui, vai dar 32,64. Tira 64 daqui. Então, a gente vai ter 1. E o resultado aqui aproximado é 14. 14 a gente encontra aqui na letra A. Um cilindro equilátero tem 196 π centímetros quadrados de área lateral. O raio da base desse cilindro, mede quanto? Então, o cilindro é equilátero. Para a gente desenhar um cilindro equilátero, a gente tem que visualizar um quadrado. Então, vamos visualizar um quadrado que vai ser a seção meridiana dele. Quando a gente desenha esse quadrado, a gente sabe que o quadrado tem todos os lados de mesmo tamanho. Então, a gente agora vai desenhar as bases. As bases, então, do cilindro. Deixa eu colocar aqui. Seria o círculo. Está aqui o círculo. E o outro círculo aqui. Esse é um cilindro equilátero, por quê? Porque a seção meridiana dele é um quadrado. Então, isso aqui é o raio. Então, aqui a gente vai ter 2R. E aqui a gente vai ter 2R. É isso que caracteriza um cilindro equilátero. É que a altura dele é o diâmetro da base, porque a seção meridiana dele é um quadrado. E aí, a base aqui dessa seção meridiana vale 2R e a altura vale 2R também. Bom, ele disse que a área lateral é 196 π centímetros quadrados. A área lateral é essa área que está em volta.
Imagina que você vai dar uma volta aqui, ó, e aí a área lateral vai ser essa volta. Para calcular a área lateral, é só pensar no perímetro da base. O perímetro da base é 2πr, porque é uma circunferência, e multiplicar pela altura. Então, a área lateral é 196π, não tem R. Vamos chamar de R aqui. E a altura, a gente também não tem altura. Vamos chamar de 2R essa altura. Bom, vamos dividir aqui por 2, e aqui por 2. 19 por 2 dá 9, sobra 1, dá 16, por 2 dá 8, 98. Então, a gente vai ter 98π é igual a π vezes 2 vezes R ao quadrado. A gente pode cortar esse π e pode dividir 98 por 2. 98 por 2 vai dar 49. Então, sobrou para a gente 49 é igual a R ao quadrado. A gente sabe que o R é positivo, então a gente tira a raiz quadrada do lado de lá, dá 7, e tira a raiz quadrada do lado de cá, dá R. Então, o raio vale 7. E 7 a gente aqui, ó, vai barrar aí esse raio. Vamos a uma outra questão. Uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia de água. Então, uma caixa cúbica está cheia de água. Então, a gente tem como calcular o volume, porque ele deu a aresta ali. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá a altura no tubo. Considere as dimensões como sendo internas aos recipientes e que o tubo tem a altura necessária para o evento. Então, a gente tem um cubo de aresta 5, né? Eu vou desenhar aqui, mas nem precisaria na prova, porque dá para calcular o volume do cubo rapidinho. É só multiplicar essa aresta aí 3 vezes. Então, a gente tem um cubo. E aí, nesse cubo, está aqui, rapidinho aqui, só para a gente não perder muito tempo. Ele disse que a aresta vale 10. 10, 10, 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 ao cubo. Aí ele fala do cilindro. Ele fala, tem um cilindro, ele tem um cilindro, tem altura suficiente, o cilindro tem altura suficiente, e aí, deixa eu desenhar aqui a basezinha dele. E aqui também. Então, ele tem altura suficiente, eu não sei qual altura que a gente vai usar aqui, vamos chamar de altura X. E toda essa água, ela é despejada aqui. Então, o volume que a gente quer aqui, ele é o volume do cubo lá. Então, o volume. Então, a gente quer um volume e a gente sabe o raio da base, que é 5. 5 de raio de base. Então, aqui a gente pode dizer que é 5. Então, vamos lá. O volume do cilindro, base, vezes a altura. O volume do cilindro é o volume do cubo. 10 vezes 10 vezes 10. A área da base é πr ao quadrado, que é a área de um círculo, vezes a altura x. Então, aqui a gente tem 10 vezes 10 vezes 10 é igual a π. No caso aqui, a gente tem 5 ao quadrado vezes x. Vamos passar, então, dividindo, né? Ele quer dividido por π, ó. Então, é dividido por π. Então, a gente tem ali 10 vezes 10 vezes 10 dividido pelo π, 5 vezes 5. Tá, pessoal? Nesse caso que a gente vai dividir, a gente não fica multiplicando, não. Aqui a gente vai simplificar, vai dar 2, vai simplificar, vai dar 2, e o resultado disso aí é 10 vezes 4. 40 sobre π. Então, sobre π, 40 aqui é a resposta letra B, tá? Ele quer o resultado sobre π. Uma pirâmide regular igual a 10 centímetros e o volume dela é 30 centímetros cúbicos. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base dessa pirâmide. Então, o volume do cubo é... Então, a gente tem uma pirâmide regular de base quadrada. Vamos montar um esboço dessa pirâmide aqui? Então, só vamos montar aqui uma pirâmide de base quadrada. Está aqui a base. Vamos pegar aqui a altura. Tá?
E vamos pegar agora e montar uma face. Tá, pessoal? Não precisa montar todas as faces, não. Monta só essa daqui, que já dá uma ideia muito boa da pirâmide. Tá joia? O que a gente tem aqui? Ela tem altura igual a 10. Então, deixa eu marcar. A altura é 10. E o volume dessa pirâmide, então lá, o volume dela é igual a 30 centímetros quadrados. Bom, se ele deu o volume e deu a altura, a gente consegue achar a área da base. Por quê? Porque vocês devem lembrar que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume é 30. Então, vamos marcar aqui 30. 30 é igual a 1/3 da área da base, e a base é um quadrado, vezes a altura, que é 10. Lembrando que a base é um quadrado, vou chamar um quadrado de lado x. Então, a gente tem aqui, dá para simplificar esse 30 por 10 e esse 10 por 10. Dá para passar esse 3 multiplicando. 3 vezes 3 vai dar 9. E aí a gente tem a área da base. A área da base é a área do x ao quadrado. Então, a gente tem aqui que a raiz quadrada do 9 é 3 e a raiz quadrada de x ao quadrado é x, sabendo que esse x é um valor sempre positivo. Então, a gente tem que a aresta da base vale 3. Mas aí constrói-se um cubo, né, a partir da aresta da base. Então, vamos desenhar um cubo aqui. Vamos pegar aqui, ó, e vamos desenhar um cubo aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente. Então, aqui tem um quadrado. E agora a gente vai desenhar o cubo. Vamos pegar essa aresta aqui, ó, inclinada, e vamos colocar ela aqui. Opa, mexi errado. Vou pegar aqui. Vamos pegar ela aqui. Ficou um pouquinho fora, para cá. Vamos pegar ela aqui. Então, vamos descer, né? 90 graus. Aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. E vamos unir aqui. Tá? E aí, só apagando aqui, ó, a gente tem um cubo montado com a aresta da base. Aí ele quer saber qual o volume desse cubo. Ora, o volume do cubo, aqui a aresta é x, aqui é x, o volume do cubo é x ao cubo. Como x vale 3, então o volume aqui é 3 ao cubo. E 3 ao cubo, vocês sabem que dá 27. Está em centímetros, então dá centímetros cúbicos. Então nós temos 27, letra B. Vamos para outra questão. Se um tetraedro regular tem arestas de medida x. O tetraedro regular, ele é uma pirâmide, é um sólido, né? É uma pirâmide que tem todas as faces congruentes. E todas essas faces são triângulos equiláteros. Continuando aqui, ó. Então é correto afirmar sobre a área total. Ora, a área total de um tetraedro regular são 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, todos os triângulos são idênticos, eles são congruentes. Então, 4 vezes a área de um triângulo desse vai dar a área total. E a área da base é um triângulo equilátero. A área da base seria a área de um triângulo equilátero. Então, ele quer uma comparação entre a área total e a área da base. Observa que a área da base tem que multiplicar por 4 para poder dar a área total. Então, se a gente multiplicar a área da base por 4, a gente encontra a área total. Então, se a gente trocar a área total aqui 4 vezes a área do triângulo equilátero, trocar pela área total, a gente vai ter o seguinte, que 4 vezes a área da base é igual à área total. Então, agora, a gente tem uma relação entre a área da base e a área total. Ele isolou a área total nas duas primeiras. Vamos ver que a área total isolada dá 4 vezes a área da base. Não tem isso nem na A, nem na B. Agora, ele isolou a área da base. Então, isolando a área da base aqui, a gente vai ter a área total dividida por 4. A área total dividida por 4, vocês observam que está aqui na letrinha. A superfície lateral de um cone, ao ser planificada, gera um setor circular cujo raio mede 10 centímetros. Então, vamos lá. A superfície lateral de um cone. Um cone, vocês devem perceber, tem uma base circular, aí tem um pontinho fora, né? E aí a gente tem a ideia do cone. Deixa eu só unir aqui, pegar esse pontinho.
unir aqui e unir aqui. Bom, está aí o nosso cone. Quando ele é planificado, ele gera um setor circular. Todo cone, quando ele é planificado, ele gera uma figura assim, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, deixa eu fazer um desenho de um setor circular. Ele vai gerar uma figura assim. Que é assim, vai fazer uma boquinha. Tá, ficou grande esse aqui, deixa eu diminuir. Só pra gente... E aí ele vai unir aqui, com um pontinho central em algum lugar aqui, e vai descer aqui, tá? Então, toda vez que a gente planifica um cone, essa é a área lateral dele. E aí ele também tem aqui, ó, a base, tá? Ficou um pouquinho grande, deixa eu só diminuir aqui. Isso aqui é a base. Então, aqui a gente tem o raio da base. Aqui a gente tem o raio da base. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. E aqui a gente tem a geratriz, que ela passa para cá. E esse arco aqui, ó, é a circunferência. Então, esse aqui é 2πr. Esse aqui é 2πr. Tem que ter essa relação aqui, ó, que essa curva aqui, que é a circunferência, é também o arco que é formado ali no setor circular. Quando a gente... Ele diz que o setor circular, cujo raio mede 10. O raio do setor é 10, então aqui é 10, é a geratriz que ele está dando para a gente, tá? E aqui é 10. E cujo comprimento do arco mede 10π. Então, esse comprimento do arco aqui, ó, ele vale 10π. Observem que 10π corresponde a 2πr, ó, que é a circunferência. Se a gente cortar aqui o π, ó, e dividir por 2, que vai dar 1, e aqui dividir por 2, vai dar 5, a gente vai chegar no raio, que é 5. O raio, que é 5. Está em centímetros, então o raio dá 5 centímetros. Então, qual é o raio da base do cone? Olha, achamos o raio da base, R, o raio da base é 5. 5 a gente encontra aqui, ó, na letrinha A. Vamos a uma outra questão. Um escultor irá pintar completamente a superfície de uma esfera de 6 metros de diâmetro. E vamos colocar ali o diâmetro dela. O diâmetro, só para lembrar, o diâmetro são 2 raios, tá? O diâmetro está aqui. E agora vamos pegar e desenhar aqui a parte central, que dá a ideia da nossa esfera. E a gente tem aqui o raio da esfera, que ele não disse o raio, ele falou no diâmetro. O diâmetro são 2 raios, né? O diâmetro são 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é 6, o raio, então, é 3. Então, o raio da nossa esfera mede 3 metros. E ele vai pintar toda essa esfera aí, tá? Que tem 3 metros de raio. Utilizando uma tinta que, para essa superfície, rende 3 metros quadrados por litro. Então, ele consegue pintar por litro 3 metros quadrados. Isso é uma relação. 1 litro, então, ele está relacionando com 3 metros quadrados. Então, a tinta de gasta, ali a gente pinta 3 metros quadrados. Para essa esfera, o escultor gastará, no mínimo, quantos litros de tinta? No mínimo, quantos litros? Então, vamos lá. A gente precisa saber qual é a superfície dela, né? A área da superfície. A área da superfície é só você pensar na área desse círculo aqui, ó. Se você souber a área desse círculo, e a área desse círculo não é difícil, a área do círculo máximo, que é πr ao quadrado, a gente vai chegar no seguinte resultado. A área desse círculo é π, o raio a gente viu que é 3, então a área desse círculo vale 9π. O que acontece, pessoal? A área da superfície equivale a 4 vezes a área desse círculo máximo. Então, a área da superfície equivale a 4 vezes a área do círculo máximo. Isso é para não ficar decorando fórmula, tá? Então, a área da superfície é 4 vezes 9π. A área da superfície, vezes 9, 36π, centímetros ou metros quadrados. Então, ele vai ter que pintar 36π. Porém, para cada litro aqui, ó, ele consegue pintar 3 metros quadrados para cada litro. Então, a gente vai montar agora uma regrinha de 3. Quantos litros vão ser necessários para ele pintar 36π metros quadrados? Então, quantas latas vão ser necessárias para ele pintar 3π metros quadrados? Então, vamos lá.
Regra de 3, né? A gente pode dividir esse por esse, x dividido por 1 dá x, assim como a gente pode dividir 36π por 3. 36π por 3. Então, a gente pode dividir e dividir, porque é uma regra de 3 direta, né? Então, aumentou a quantidade de área, vai aumentar a quantidade de tinta consumida. Então, vamos dividir aqui por 3. X dividido por 1 é x, dá 12π. Então, x é igual a 12, use π3. Então, vezes 3. Então, o x é igual a 12 vezes 3, 36 litros. E isso está na letrinha C. Tá, pessoal? Se ele não tivesse dito o valor de π, iríamos usar um 3,14, 3,1. Mas como ele disse para usar 3, aí fica bem mais simples. Está aí a resposta. Uma esfera está inscrita num cilindro equilátero, cuja área lateral dele, a área em volta do cilindro, mede 16π centímetros quadrados. Então, vamos montar um esboço aqui dessa esfera dentro do cilindro. Vocês sabem que o cilindro equilátero ele tem como seção meridiana um quadrado. Então, imagina aqui um quadrado e a seção meridiana do nosso cilindro é um quadrado. Aí aqui a gente desenha o círculo na parte de cima e desenha o círculo aqui na parte de baixo. Tá? Mais ou menos, fica perfeitinho aqui. Dentro desse cilindro, uma esfera. Então, vamos desenhar uma esfera aqui, ó. Desenhar ela aqui. Aí vamos desenhar ela aqui. E vamos levar ela para lá, tá? Então, está aqui a nossa esfera. Deixa eu copiar e colar ela aqui. Vamos colocar ela lá dentro, ó. Tá? Ela vai ter que tangenciar aqui. Pronto. Então, a nossa esfera ela vai tangenciar aqui em cima, ela vai tangenciar toda essa volta aqui, e ela vai tangenciar aqui embaixo. Observe que esse círculo máximo da esfera, ele também é esse círculo aqui, ó. Tá? Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse círculo aqui. Esses dois círculos, eles são idênticos, tá? Eles são congruentes, esses dois círculos. Então, o que acontece? A gente sabe que esse cilindro é um cilindro equilátero. Se ele é um cilindro equilátero, então isso daqui vale R mais R, vale 2R. 2R. E a altura dele também vale R, porque é um quadrado a seção meridiana, 2R. Bom, com isso, a gente tem como calcular a área lateral. A área lateral depende do perímetro da base vezes a altura. Então, a área lateral é dada pela circunferência. Imagina que você está andando aqui em volta. Então, você vai dar uma volta, é o perímetro da base, que é 2πr, é a circunferência, vezes a altura 2r. Isso é a área lateral. Mas a área lateral é 16π. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 16π é igual a 2πr vezes 2r. Ora, 2 vezes 2 dá 4. 4 divide por 4 dá 1. 16 por 4 dá 4. Dá para dividir pelo π e pelo π aqui. Vai sobrar para a gente aqui 4 é igual a r ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados. O raio é positivo. E a gente vai ter aqui 2. Então, R vale 2. E raio vale 2. O que ele quer? Ele quer o volume da esfera. Ora, como o raio vale 2, o raio da esfera também vale 2. Vale 2. Então, o volume da esfera é dado pela lei 4/3 de π r ao cubo. 4πr ao cubo. Ah, eu esqueci como é que calcula o volume. Não tem problema. Imagina que você tem que calcular a área do círculo máximo. A área do círculo máximo é πr ao quadrado. Aí você tem que calcular a área da superfície da esfera. A área da superfície são 4 vezes a área do círculo máximo. E agora você quer calcular o volume, aí você lembra dessa lei aqui, troca o expoente 2 pelo 3, então vai ficar 4πr ao cubo dividido pelo 3, que vai dar isso daqui. Então o volume é 4/3 de π, o raio vale 2, 2 ao cubo. Então o volume é igual a 4/3 vezes π vezes 8. 8 vezes 4 vai dar 32 sobre 3π. E 32 sobre 3π está aqui na letrinha C. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tá faltando só 2 aulas dessa para a gente terminar todo o conteúdo ali previsto na EA. Um abraço, bons estudos. Tchau.